Entrevista. Amigos do Visão Espírita, é uma satisfação muito grande nós termos aqui no nosso programa o presidente da Federação Espírita Brasileira, o Godinho. Godinho, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo em paz. Então, a satisfação é muito grande de nós termos no programa uma palavra sua aos nossos telespectadores, não só da televisão ali no Vale do Paraíba, como também pela internet. Porque o movimento espírita, de uma maneira geral, né, Godinho, a gente vê essa pujança, esse desenvolvimento muito grande. Mas em relação, em termos federativos, né, em termos daquela organização que é a FEB e que na realidade procura agir em termos de que esse desenvolvimento, né, se torne muito mais rápido. O que você poderia ressaltar em relação às atividades hoje da FEB, né, que está exatamente nessa linha do desenvolvimento do movimento? Muito obrigado pela oportunidade, porque nem sempre os espíritas compreendem o movimento espírita. E é uma oportunidade que você está nos dando para que nós possamos, pelo menos, fazer alguns esclarecimentos. A Federação Espírita Brasileira, desde o ano de 1949, na grande conferência do Rio de Janeiro, que teve o nome de Pacto Áureo, naquele ano, foi o ano de 1950, foi criado o Conselho Federativo Nacional. E o Conselho Federativo Nacional foi o desejo dos espíritas de, neste conselho, poderem abrigar o movimento espírita para suas deliberações. E a Federação Espírita Brasileira abrigou na sua estrutura, de maneira permanente, este conselho, que desde a época vem se reunindo periodicamente. Nos dias de hoje, nós nos reunimos uma vez por ano, no mês de novembro, na FEB, onde os 26 estados e o Distrito Federal se reúnem para discutir os assuntos do movimento espírita. No primeiro semestre do ano, nós dividimos, para efeito deste conselho, o Brasil em 4 regiões. A região Norte, Nordeste, Centro e Sul. E durante esse primeiro semestre, nós nos reunimos com as federativas de cada região para estudar os assuntos que no Conselho Federativo Nacional, estas federativas colocam a pauta e já estabelecem a pauta das reuniões destas comissões regionais. E durante esse período, nós ali tratamos destes assuntos que é de interesse regional, mas também de interesse nacional, porque às vezes um assunto, ele permeia todas as regiões, e quando assim acontece, ele se transforma num assunto nacional. E isto dá sinergia ao movimento espírita. Ou seja, durante o ano, o Conselho Federativo está ativo no momento novembro, quando ele se reúne. Poderíamos dizer que ele ficaria adormecido durante o período de um ano, mas isso não acontece porque nós tratamos dos assuntos regionais durante o primeiro semestre. E após esta reunião, nós nos reunimos através de uma comissão executiva para tratarmos dos assuntos da pauta de novembro. Então, o período de um ano é um período que tem uma sinergia muito grande. E o que é que o movimento espírita faz? O movimento espírita, ele não é impositivo. A Federação Espírita Brasileira não é detentora de um mando. A Federação Espírita Brasileira coordena esse movimento espírita. E o próprio Pacto Áureo prevê a autonomia, a liberdade, a independência administrativa das federativas que são respeitadas. Tanto que quando se delibera um documento ou algum assunto no Conselho Federativo, ele é colocado à disposição do movimento espírita, sem nenhuma obrigação de qualquer federativo ou um centro espírita seguir aquele documento. Mas ele fica à disposição, quando necessário, conveniente, aí sim se aplica nos centros espíritas, já que o Conselho Federativo e as federativas trabalham para o movimento espírita, ou seja, para o centro espírita, que é a célula do movimento espírita, é o centro espírita. Então tudo que se faz é com esta visão de atender às necessidades do movimento espírita. Ô Godinho, dentro desta linha do movimento espírita, né, quais os principais desafios para que o movimento orgânico do espiritismo seja convergente? O grande desafio de nós, os espíritas, que fazemos parte do movimento espírita, é a manutenção da união. A união
é o único caminho que nós devemos procurar manter. Para isto, é necessário que nós procuremos as convergências, porque tudo que diverge sai do caminho da união. Então pode ser respeitado e deve ser respeitado as divergências, mas que ela não faça parte de nenhum assunto que nós possamos tratar isso dentro do movimento espírita, já que nós buscamos uma união. Lá no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o espírito Humberto de Campos, ele ressalta um aspecto muito importante. O grande inimigo que nós temos é a desunião. Ora, se nós observarmos quando isto acontece, é justamente buscando que haja a separação, seja de ideias, seja de pensamentos, seja de opiniões, e isto é que vai fazer com que o movimento espírita se fragilize. Lembrando Bezerra, unidos seremos união, separados meros pontos de vista. Então, o grande desafio é a manutenção desse aspecto que é a união, já que no movimento espírita nós temos sempre a sinergia de trocas, de direções de casas, de novos companheiros que chegam. E o grande apelo que eu faço é aquele que Kardec faz no Livro dos Médiuns, no capítulo 29, quando ele diz assim: a bandeira que ele levantou é a do espiritismo cristão e humanitário. E ele convida a todas as instituições para que desfraudem esta bandeira. Que nós possamos lembrar de Jesus e, se desejarmos ser discípulos dele, que sejamos aqueles que unidos poderemos assim ser considerados.